Sejam bem-vindos todos e a todas. Hoje nós vamos iniciar o 8º Seminário de Implementação do Documento Curricular do Território Maranhense e a gente tem como foco hoje a área de linguagens e suas tecnologias. Gostaria de agradecer em nome da Secretária de Educação, Luzinete Pereira, e também em nome da Secretária Adjunta, Nádia Dutra. Eu sou professora Francisca Imaculada, serei mediadora dessa mesa. Sou formada em letras, língua portuguesa, com mestrado também na mesma área. Trabalhei na construção da escrita do documento curricular do território maranhense para o ensino médio. E para mim é muito importante esse momento porque após a escrita desse documento, a gente está nessa etapa de implementação e é fundamental a gente ter o olhar dos professores especialistas. Então, é um momento de diálogo que a gente vai ter agora, que vai ter como resultado um pouco do que os professores têm a dizer, da experiência que eles já estão tendo, e isso eu acredito que vai ser muito importante para a educação de modo geral. O tema desse seminário, a gente traz como título Integrando as competências, habilidades, objeto de conhecimento e os conteúdos propostos no documento curricular referencial do Maranhão para o ensino médio para a área de linguagens e suas tecnologias. A partir desse tema central, a gente também visa, após a discussão, o diálogo que a gente vai ter, tanto das duas professoras que estão aqui, quanto dos outros dois professores que vão ser chamados em seguida para contribuir para essa discussão, a gente vai buscar como foco pelo menos 2 objetivos, né? Que entre eles é identificar as relações entre as competências gerais, competências específicas e as habilidades de cada área de conhecimento, definindo a proposta metodológica de cada componente curricular, e também a gente vai tentar um pouco definir as possibilidades de integração curricular por área do conhecimento e por componente curricular. E para isso a gente tem 4 professores convidados, a gente tem o professor David Breno, professora Cristiane Lima, professora Karine Miranda e a professora Francisca Costa. Para este momento, a gente vai começar com as professoras especialistas da área de língua inglesa e de arte. Dando continuidade, gostaria de apresentar a primeira palestrante, professora Cristiane Lima. Ela é professora especialista em língua inglesa, graduada em Letras, Literatura e Língua Portuguesa e é mestranda em Teoria da Literatura pela Universidade Estadual do Maranhão. É professora efetiva da Secretaria de Educação do Maranhão, foi redatora do componente curricular de língua inglesa do documento curricular do território maranhense para o ensino médio e atualmente está como técnica da supervisão de currículo. Olá, professores e professoras. Imaculada, muito obrigada, né? Também queria agradecer a oportunidade de estar aqui. E a gente vai conversar um pouco, né, sobre o componente curricular, a língua inglesa e todas as suas nuances para esse novo currículo. Então, vamos lá. Eu queria destacar o seguinte, que como eu fui redatora do componente curricular do DCTMA, nós pensamos muito em como que nós podíamos contemplar os jovens, né, e os professores do estado do Maranhão. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, em uma palestra que nós assistimos recentemente sobre as potencialidades do nosso estado. Então, nós temos um estado muito voltado para o turismo, nós recebemos muitos turistas. Então, a gente precisa preparar os nossos estudantes para receber, né, esses turistas também. É uma possibilidade do estudo de língua inglesa se voltar nessa perspectiva. E também trazer para o nosso currículo aquilo que a gente chama de maranhensidade. Então, como é que nós pensamos em trazer o componente curricular para contemplar o estado do Maranhão? Bom, então lá no nosso DCTMA nós temos a seguinte citação. Comunga da mesma proporção colocada da Base Nacional Comum, trabalhando com a competência da área de linguagem e suas tecnologias, bem como as habilidades que são específicas da língua inglesa, respeitando as idiosincrasias presentes em nosso estado. Então, a gente parte de um todo, que é a BNCC, que foi feito para contemplar a educação como um modo geral, e a gente parte para aquilo que é específico, que é o nosso território maranhense.
Portanto, como é que a gente pensou nisso? Além de propor uma interação interdisciplinar e transdisciplinar dentro da área a que pertence com as outras áreas de conhecimento, ou seja, a língua inglesa ela vai dialogar tanto na área de linguagem quanto em outras áreas. E aí como que a gente vai fazer isso, né? Nós vamos falar mais para frente. Reforçamos também o fato de que o estudo da língua inglesa se faz presente em um diálogo constante com todos os componentes curriculares, construindo assim uma interação que perpassa pela quebra do isolamento disciplinar. E aí é que vem a grande questão diante dessa nova configuração do currículo, a quebra desse isolamento disciplinar, porque antes eu pensava o quê? Eu enquanto professora, dentro que a gente chama da minha caixinha, do meu componente curricular. Então, nessa perspectiva transdisciplinar e interdisciplinar, eu preciso pensar no meu componente, não só, por exemplo, dentro dele ou dentro da área de linguagem, mas que ele faça um diálogo com as outras línguas, com as outras áreas de conhecimento. Então, diante disso, pensando fora da caixinha, eu vou sair do meu componente curricular, né? Então, think outside the box. Como é que eu vou pensar fora daquilo que é a língua inglesa? Então, vamos lá. A proposta para isso é ter um olhar interdisciplinar e transdisciplinar. E aí a gente traz, por exemplo, os itinerários formativos. Vamos pensar no itinerário de Ciências Humanas e Linguagem. Então, como que eu posso trabalhar a língua inglesa dentro desse itinerário formativo? Trouxemos aqui para vocês 3 habilidades que são da área de linguagem e também trouxemos conteúdos. Então, eu tenho, por exemplo, a habilidade de compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas em funções em função de interesses pessoais e coletivos. Então, eu tenho que pensar hoje em que eu parto da minha habilidade para o conteúdo. Ou seja, antes, quando íamos planejar, nós pensávamos o quê? No conteúdo. Agora a gente precisa focar na habilidade. Eu preciso desenvolver essa habilidade no meu estudante. A partir daí, eu vou selecionar quais são os conteúdos, quais são as metodologias que vai fazer com que o meu estudante consiga desenvolver e ou consolidar essa habilidade. Então, quais são os conteúdos, por exemplo, para que eu possa desenvolver a habilidade LGG 101? Trouxemos o seguinte: Varial Test Your Genders, Poems and Prose. Read Technical Test, Read Poetry, Romance and Plays, and English Literatura. Então, dentre esses conteúdos, eu posso conseguir desenvolver ou consolidar as habilidades que aí estão. Por exemplo, analisar os diálogos e os processos de disputa por legitimidade nas práticas de linguagem em suas produções artísticas, corporais e verbais. Eu posso fazer com link com o conteúdo de English Literature, eu posso trabalhar a literatura de língua inglesa. E aí eu trago vários exemplos, posso trabalhar, por exemplo, com aquilo que eu tenho dentro da contemporaneidade de produção de literatura inglesa. Bom, e aí a gente vai trazer também um outro exemplo. A gente sai, por exemplo, do itinerário formativo de humanas e linguagem e traz para o itinerário de ciências exatas, tecnológicas e da terra. Aí a gente pensa, como é que eu vou poder trabalhar a língua inglesa dentro desse itinerário que me parece um tanto distante da área de linguagem? Bom, a gente tem que pensar que a língua inglesa ela é um código. Assim como, por exemplo, língua portuguesa é um código. Então, eu posso estar trabalhando textos que estejam ligados a essa área e que esse texto esteja no código, que no caso é a língua inglesa. Mas trouxemos aqui, para ilustrar,
melhor aquilo que eu estou falando. Então, trouxemos 2 habilidades, que é a seguinte: avaliar o impacto das tecnologias digitais de informação e comunicação na formação do sujeito e suas práticas sociais, para fazer o uso crítico dessa mídia em práticas de seleção, compreensão e produção de discursos em ambientes digital. Então, eu parto dessa habilidade e aí eu vou selecionar quais são os conteúdos de inglês, vou pensar. Então, esse é o momento do meu planejamento. Quais são os conteúdos que eu vou demandar para que eu possa fazer com que o meu estudante desenvolva essa habilidade. Então, eu vou lá. Online information, que pode ser textos voltados para diferentes temáticas variadas, sempre pensando naquele itinerário formativo. Qual é ele? Itinerário de ciências exatas, tecnológicas e da Terra. Business English, noções de inglês instrumental. Quando nós estamos em sala de aula, a gente percebe que os estudantes, eles pedem muito também essa questão do trabalhar do inglês de forma cotidiana. De que forma o inglês pode me ajudar? Então, quando nós também pensamos na redação desse documento, vislumbramos isso para o estudante. Como é que eu vou usar a língua inglesa no meu dia a dia? Para que o inglês é importante? Então, não vamos esquecer que estamos diante de um estado de potencialidades, um estado voltado, por exemplo, para a área do turismo, em que eu posso encontrar, andando, por exemplo, num centro histórico, um turista. E será que eu posso ajudá-lo? De que forma eu posso ajudá-lo? Utilizando a língua inglesa. É um caminho, tá? Bom, e aí a gente também vai para um outro conteúdo, por exemplo, English for a Specific Purpose. Noções de leitura também, como fazer a leitura de alguns textos. É bem importante, né? Eu gosto de ressaltar que a língua inglesa, ela sempre tem que estar aliado ao cotidiano do estudante. Por que e para que eu estou estudando a língua inglesa? Bom, vamos lá. Então, diante disso, thinking about it. Vou ficar pensando agora. É o meu momento de planejar. Então, eu planejo enquanto professora de língua inglesa, mas penso também em atingir os componentes que estão dentro da minha área e para além daqueles que também estão nas outras áreas. Então, eu tenho que sempre estar no ato do meu planejamento, e aí é por isso que esse novo currículo vem com um grande desafio, que é essa quebra do isolamento disciplinar, ou seja, eu vou sair da minha caixa. E a gente sabe que isso não é algo muito fácil, né? Sair da caixa, ou seja, eu vou sair de dentro do meu componente e fazer com que esse componente se estenda para os outros. Então, a gente vai pensar nisso. E, diante desse pensar, é o momento de estarmos no nosso planejamento. Por isso é importante estar na escola naquele momento do planejamento de áreas. E também de conversar com os professores das outras áreas. E aí, antes disso, nós temos que fazer o quê? Pensar nas habilidades. Quais são as habilidades que eu quero que os meus estudantes desenvolvam? Então, a reformulação do ensino médio traz essa perspectiva. Eu vou trabalhar agora a habilidade. Eu não vou mais olhar para o conteúdo de forma isolada. É a habilidade que eu quero desenvolver em meu estudante. Então, quando eu penso nessa habilidade, eu vou pensar em quais conteúdos eu irei selecionar dentre aqueles que os meus estudantes desenvolvam essas habilidades. Depois disso, percebam que isso é um processo. Eu penso na habilidade de linguagem, por exemplo, da área de linguagem. Eu vou pensar também naquelas habilidades que são inerentes à língua inglesa. Penso também nas habilidades que eu consigo atingir dentro da área de humanas, dentro da área de ciências da saúde, dentro da área de matemática. Sempre pensando nessas habilidades. E aí eu recorro para onde? Para os conteúdos. Depois disso, eu penso nas metodologias.
quais são as metodologias que eu irei demandar para que os meus estudantes desenvolvam essas habilidades. E aí, eu vou pensar em quais atividades e ou avaliações eu irei elaborar para que os estudantes desenvolvam e ou consolidam essas habilidades. Mas professor e professora, é importante que nesse processo nós temos dois sujeitos. Um deles é você e você é o curador desse processo. Então, o professor / curador, ele vai ser o curador dessas informações. E o outro sujeito é quem? É o meu estudante e o meu estudante protagonista. Bom, aí a gente trouxe aqui também um exemplo de como é que ficaria esse planejamento, né? Então, eu penso na área de linguagem, por exemplo. Eu seleciono as minhas habilidades, eu tenho o meu objeto de conhecimento, eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, pensando nessa maranhensidade, nesse conteúdo muito ligado ao nosso estado. Então, eu tenho o seguinte objeto de conhecimento: a pluralidade cultural da influência do reggae. E aí, qual é o conteúdo? Veja bem, vamos perceber como é que está esse processo. Eu tenho a habilidade, por exemplo, utilizar diversas linguagens artísticas, corporais e verbais. Eu tenho o meu objeto de conhecimento, que é o quê? A pluralidade cultural da influência do reggae, e eu tenho o meu conteúdo. Qual é o meu conteúdo em língua inglesa? Read and write about Maranhão Tourist Attraction. Olha aí o turismo, mais uma vez, em nosso conteúdo. Depois disso, eu penso quais são as metodologias, o que eu vou usar, quais são as ferramentas que eu vou demandar para os meus alunos desenvolverem, os meus estudantes desenvolverem essas habilidades. Lembrando que eu sempre tenho que pensar no contexto da minha escola e quais são os instrumentos que eu tenho lá que estão mais perto de mim para que eu possa elaborar uma metodologia. Então, aqui a gente colocou como sugestão visita de campo, que poderia ser ida ao museu. Por exemplo, os estudantes aqui em São Luís, nós temos o Museu do Reggae, que aí poderia contemplar uma visita. Mas eu poderia fazer uma visita em um outro ambiente, considerando que a gente está num estado de uma amplitude geográfica imensa de várias diversidades. É óbvio que, por exemplo, eu estar dialogando com um estudante lá em Bacabal, para vir para cá, por exemplo, para São Luís, visitar o Museu do Reggae, fica um pouquinho mais complicado. Mas a gente, como eu havia mencionado, a gente vai procurar aquilo que é possível ser feito. Nós trouxemos também, por exemplo, sugestões de leitura, onde o reggae é a lei, da autora Carla Freire, e também a gente pode propor debates em que os alunos vão fazer discussões sobre a influência do reggae no Maranhão. São só alguns exemplos. Também a gente pode estar trazendo para trabalhar com os temas contemporâneos transversais. Como é que a gente vai trabalhar, por exemplo, esse objeto de conhecimento que é a influência do reggae no Maranhão? Então, a gente pode estar trabalhando com um nicho de multiculturalismo e diversidade cultural. Então, os estudantes podem estar desenvolvendo projetos com a ajuda de professores da área de linguagem, por exemplo, arte, mas também pode estar fazendo um diálogo com os professores da área de humanas, trabalhando a geografia, trabalhando a história, a sociologia. Poderíamos também ver de que forma a gente poderia fazer um diálogo com a área da matemática, e são essas as possibilidades. Bom, diante disso, professores e professoras, aqui foi apenas uma fala muito breve, mas assim, uma fala que eu espero ajudar os professores. Eu sei que nós precisamos, né, entender como é que foi construído,
como que foi pensado esse documento que vai nortear as práticas pedagógicas na sala de aula. Muito obrigado. Thank you. Dando continuidade, teremos agora a fala da professora especialista Francisca Costa. A professora é graduada em Educação Artística, especialista em Gestão e Políticas Culturais, em História do Maranhão e em Gestão do Ensino Superior, é mestranda em Arte pela UFMA, foi redatora do componente curricular Arte, do documento curricular do Território Maranhense para o Ensino Médio e é professora de Arte na Secretaria de Estado da Educação do Maranhão, com experiência na área de produção cultural, com ênfase em artes visuais, cinema e literatura. Olá a todos, todas, profissionais da educação do Maranhão. É um grande prazer estar aqui novamente, debatendo em cima do componente curricular do Território Maranhense. Obrigada, Imaculada, pela oportunidade, professora Cristiane, saúdo a todos, todas. Então, vou falar um pouco do componente curricular Arte. Para mim é muito fácil porque eu estou atuando, enquanto trabalhava na redação do componente curricular, na elaboração do documento, eu estava atuando em sala de aula e implantando nas escolas piloto, nas escolas modelo, vamos dizer assim. Então, foi um pouco mais fácil me adaptar a essa transição. Bom, e o componente curricular Arte, dentro da área do conhecimento, ela envolve 4 linguagens. E essas 4 linguagens, elas não são desenvolvidas de uma forma concomitante, tá? Porque os professores têm suas especificidades dentro da sua formação. Então, a arte ela é uma expressão criadora, geradora de significados, e que possibilita uma formação crítica em decorrência da ação mediada pelo ver, fazer e do ouvir e do sentir. Essa é uma citação que está na página 75 do documento curricular e que ela traz um sentido para o uso das 4 linguagens dentro da escola. Então, as 4 linguagens são o teatro, o ensino do teatro, das artes visuais, da dança e da música. Então, como trabalhar esses conteúdos em sala de aula? Primeiramente, o professor tem que fazer um planejamento que deve ser envolvido, que deve ser dialogado junto com os outros componentes curriculares da área de linguagem e suas tecnologias e também envolver as outras áreas do conhecimento. Então, como trabalhar esses conteúdos na BNCC? É claro que o professor tem que buscar dentro das competências os conteúdos que são passíveis a desenvolver as habilidades que ele está planejando em sala de aula, que os alunos têm que desenvolver para a sua vida. Então, esses conteúdos eles devem ser dialogados junto com os demais componentes curriculares, tanto da área de linguagem quanto das outras áreas, de forma a desenvolver uma metodologia que seja eficaz para esse desenvolvimento. E as disciplinas eletivas, os itinerários formativos e outras atividades que foram incorporadas nessa reformulação do ensino médio. Para a arte, bem mais fácil, eu acredito, dentre os demais componentes curriculares. Disciplinas eletivas, o que eu vejo é uma forma de trabalhar conteúdos que são importantes e que os outros componentes curriculares também têm essa necessidade de trazer, de desenvolver em conjunto. Então, o componente curricular também é visto com uma grande, vamos dizer, profusão dentro dos clubes, os clubes de cinema. A escola que eu trabalho desenvolve clubes de cinema, de desenho, de dança, de música, enfim. E o que eu vejo também são disciplinas eletivas desenvolvidas que trazem
os conteúdos da arte de forma bastante, com muita profusão, né? com muita constância, esses conteúdos. E no projeto de vida, o aluno tem essa facilidade de trazer os componentes curriculares, os conteúdos do componente curricular arte, eles têm essa facilidade de abraçar nas suas atividades, que ele pode tomar à frente, que ele pode exercer um protagonismo. Bom, então, conforme a BNCC, a arte ela tem uma grande facilidade de dialogar com os outros componentes. Então, em diversas passagens do documento, ela vem sendo desenvolvida de uma forma a facilitar essa fusão, a transdisciplinaridade. Então, os componentes curriculares da área de linguagem, eles devem proporcionar que os estudantes trabalhem com a semiose, que explorem possibilidades expressivas em diversas linguagens. Então, são pensamentos que trazem dentro de conteúdos do teatro ou da expressão artística a maior facilidade de ter uma desenvoltura do aluno ao ser trabalhado. Então, possibilitar que os estudantes compreendam e reflitam sobre emancipação. Então, os conteúdos de arte, eles têm essa propriedade de trazer atividades onde o aluno possa refletir sobre situações que estão sendo trabalhadas socialmente, que estão em um contexto midiático também. Então, permitir meios para fomentar o protagonismo juvenil, e eu já falei dos clubes, que eles se identificam bastante com os conteúdos de arte para desenvolver as atividades. E considerar como base na prática do ensino o tratamento metodológico da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Tá? Bom, como a área de linguagens e suas tecnologias, ela pode se integrar para desenvolver atividades dentro da escola, levando em consideração os conteúdos de arte. Dentro da arquitetura curricular dessa área, os conteúdos deverão ser embasados de forma a contribuir o alcance dos objetivos dos estudantes, dar continuidade nos estudos, pensar na atuação no mundo do trabalho, buscar a resolução de demandas complexas da vida cotidiana e exercitar a cidadania. Para isso, cabe mencionarmos que o aprofundamento dos conhecimentos e habilidades da área tem nos itinerários formativos ferramentas que ajudam a consolidação desses conhecimentos em diferentes contextos. Então, essa é uma citação da página 75, que eu achei bastante pertinente trazer para vocês, no documento curricular do território maranhense. Então, como trabalhar os conteúdos de arte envolvendo toda a área de linguagem? Então, a unificação dos componentes em áreas foi pensada como uma estratégia de organizar os conteúdos e interligar as disciplinas para uma atuação conjunta dentro de um projeto. Pode ser passível essa atuação. Então, possibilitando a transdisciplinaridade, perdão. Esse termo ele é atribuído a Jean Piaget, de 1970. Nesse formato, os professores podem contextualizar os conteúdos e abordá-los de forma concomitante, né, com o intuito de propiciar ao estudante o desenvolvimento de habilidades. Então, o que eu trouxe um exemplo, tem um exemplo para falar para vocês, de um projeto que foi feito na minha escola, está sendo implantado, que pode trabalhar a transdisciplinaridade envolvendo todos os componentes curriculares da área, com um tema que
abraça os conteúdos e as disciplinas. Então, o tema pensado foi a cultura popular. E o título do projeto é A Cultura Popular Festeja o Folclore. Então, eu trago dentro das artes visuais artistas que trabalham a cultura popular, como Ayrton Marinho, que é um gravurista maranhense, e a Dila, que ela trabalha arte na IFE e tem uma série de trabalhos dela espalhados pela cidade. Tem um mural no aeroporto, tem na TV São Luís, quando a gente passa pela Avenida dos Africanos, tem também um muro mostrando o trabalho dela e outras, não estou lembrada agora. Mas foram artistas que eu trouxe para ilustrar esse trabalho. Então, a cultura popular foi uma temática escolhida para a elaboração desse projeto, porque a finalidade foi apresentar ele no Dia do Folclore. Então, teve como desenvolver habilidades junto com os alunos, para que eles pudessem culminar todo um conhecimento, toda uma metodologia em uma produção textual. Bom, então, como seria o desdobramento? Dentro da língua portuguesa, direcionar aulas para a produção literária na categoria de conto, porque a culminância desse trabalho seria um concurso de contos dentro da escola, que ainda vai acontecer, esse concurso. Os alunos já estão produzindo seus textos. Com a temática, os contos seriam feitos com a temática da cultura popular maranhense. Então, na arte, a música ia sendo contemplada, referenciando o folclore, é claro. Nas artes visuais, como eu já falei, trabalhar artistas que tenham na temática da cultura popular o desenvolvimento do seu trabalho. Na língua estrangeira, a pesquisa de personalidades que escreveram sobre o folclore, nas línguas tanto espanhola quanto inglesa. E na educação física ou teatro, depende dos profissionais que a escola tenha dentro da sua formação. Como eu já falei, a arte ela tem um desdobramento em 4 linguagens. Então, desses dois componentes podem trabalhar a expressão corporal dentro de uma dança popular, de uma dança típica. E aqui eu escolhi o cacuriá para ser trabalhado junto com os alunos, porque o cacuriá é uma dança que os alunos têm eles têm uma afinidade muito grande, não é? Uma dança muito alegre. E também o tambor de crioula. Então, o cacuriá eu dei até um título. Eu trabalho no IEMA, então eu trouxe Vem Cacuriá no IP, que é no IEMA Pleno, né? E o tambor de crioula recebeu o nome do prédio, que é um prédio tombado, como patrimônio material, que é o tambor de crioula Quinta das Laranjeiras. Então, foram 2 danças que foram criadas e que já estão em pleno desenvolvimento na escola. E na literatura, o professor de literatura pode trabalhar as lendas maranhenses e os artistas que retratam a cultura popular. Então, dentro do desenvolvimento desse projeto, o professor, dentro de seu componente, ele pode desenvolver atividades que trouxessem, que frutificasse o desenvolvimento dessas habilidades para os alunos. Então, organizaram sua metodologia, sua forma de passar o conhecimento, fazendo a produção de texto, levando os alunos para a visitação de museus, de casas de cultura, levando pessoas, mestres dentro de suas especificidades na cultura popular, para fazer falas na escola para os alunos. Então, foi um projeto abraçado de forma bastante efusiva. Pesquisas em bibliotecas e vídeos, né? A visualização de vídeos também sobre o tema. Bom, aí a culminância desse projeto é fazer a seleção dos contos,
a publicação desses contos e a premiação dos 3 primeiros lugares, um prêmio em dinheiro, que nós conseguimos o patrocínio também. Então, é todo um trabalho pensado em integrar as áreas do conhecimento e fazer com que seja facilitada o desenvolvimento desses conteúdos visando a transdisciplinaridade. Bom, aí tem toda uma justificativa, um regulamento, uma metodologia, aí tem um regulamento, ficha de inscrição, então eu posso compartilhar também, se houver interesse. E é isso. Professores, eu gostei muito da exposição de vocês e eu fiquei muito feliz, né, porque na fala das duas eu percebi essa presença da transdisciplinaridade, né, a preocupação com vocês. A professora de arte, inclusive, tem um projeto que representa isso. E eu lembro, professora Francisca, professora Cristiane, que quando nós estávamos na escrita, logo no começo, quando se começou a falar da reformulação do ensino médio, era uma preocupação nossa, por exemplo, essa presença dos componentes nas outras áreas vai esvaziar os conteúdos, como é que vai ficar a arte, vai perder o seu lugar enquanto componente curricular, os conteúdos não vão ficar superficiais, a gente tinha essa preocupação, né? E quando a gente começa com a implementação, a gente vê isso na prática, a gente começa a entender que, ao contrário, a gente tem, por exemplo, Cristiane deu um exemplo, quando a gente trabalha a língua inglesa, inglês pode ser trabalhado tanto na sua perspectiva intradisciplinar, vai para a perspectiva interdisciplinar, dialogando entre a área, e também tem a oportunidade da gente trabalhar esse componente de forma transdisciplinar. Então, o que é que acontece? Nesse aspecto, a gente mostra a importância do professor especialista. Por quê? Por exemplo, na área de linguagens, eu, enquanto professora de língua portuguesa, eu vou verificar quais são as habilidades essenciais que são importantes para se trabalhar nessa área de língua portuguesa para a área de linguagens. Quando a gente vai para uma outra área, trabalhando, por exemplo, língua portuguesa, a gente pode ter outras habilidades. O professor de história, quando ele for contemplar o trabalho na área de linguagens, do componente de português, ou de inglês, ou de outro componente, ele, enquanto professor especialista, que vai ter propriedade para saber, essas habilidades, esses objetos de conhecimento são essenciais para trabalhar nesta área. Então, o professor especialista, eu friso, ele é fundamental nesse processo, nessa perspectiva de se trabalhar com essa mudança da reformulação do ensino médio, tanto numa perspectiva intradisciplinar, que a gente sabe que não é mais suficiente, nem a intra e nem a inter, os nossos estudantes, isso não é suficiente para ele, então contemplar esse aspecto transdisciplinar vai ajudar muito a educação. A gente percebe, enquanto a professora de arte mostrando como exemplo, que isso vem dando certo. Claro que não é algo muito fácil, ela participou da escrita, então ela já está mais próxima de todo esse processo, mas a gente acredita, após todo esse trabalho de escrita, esse processo de implementação, a gente acredita que a educação do Maranhão só tem a ganhar com essa nova abordagem, né? Então, a gente acredita e está lutando para isso. E com base na exposição de vocês, eu tenho aqui 2 perguntas, né? Vocês vão ficar à vontade para fazer, comentar, discutir. Eu vou fazer a primeira, aí vocês podem responder na mesma ordem que foi a apresentação, e após isso eu tenho mais uma outra pergunta, tá? A primeira pergunta, né, inserindo-se nesse contexto, vocês já até pontuaram, mas eu queria de forma mais específica que vocês falassem sobre o componente curricular, o qual vocês são especialistas, como que ele pode contribuir para o desenvolvimento dos itinerários formativos, não só na área de linguagens, mas para os outros itinerários formativos. Bom, Imaculada, como a gente havia falado, né, anteriormente, nós damos um exemplo de como trabalhar o componente de língua inglesa no itinerário formativo, por exemplo, de ciências da tecnologia, né? Então, assim, a gente pensar de que forma o meu componente ele pode contribuir
para o desenvolvimento daquele itinerário formativo. E aí, pegando algo que você falou, né, e que é muito importante, que a gente gostaria de frisar com os nossos professores e professoras, é de que na reformulação do ensino médio, o olhar do professor, ele sempre tem que existir. Ele é o especialista. Então, ele vai perceber essas habilidades e quais são os conteúdos essenciais que o meu estudante, por exemplo, precisa numa determinada etapa do ensino médio. E aí, voltando para o teu questionamento, então eu, enquanto especialista no caso de língua inglesa, eu vou pensar quais são os conteúdos, né? Porque a gente está falando os itinerários formativos, a gente está falando da parte diversificada, né, do currículo. Então, a gente trabalha com os conteúdos que são inerentes da formação geral básica, e aí a gente pode utilizar aqueles nos itinerários formativos para um aprofundamento no componente curricular, aqui em questão, a língua inglesa. Então, a gente tem que pensar que esse componente, ele vai contribuir, ele vai agregar aquele conteúdo que o estudante viu na formação geral básica, agregando com o que ele vai ver na parte diversificada, que no caso aqui é um itinerário formativo. É isso. Bom, nesse contexto de trazer o componente curricular arte para os itinerários formativos, eu acredito que nessa reformulação do ensino médio, a arte, o componente curricular arte ganhou até uma certa projeção. No meu ponto de vista, o que eu vejo é ser chamada pelos colegas para contribuir com uma ou outra atividade dentro da escola, mas de uma forma constante. Então, eu acredito que trabalhar os itinerários formativos se tornou mais fácil, né, nesse formato. Então, eu vejo exemplos de atividades dentro da escola que não existiam antes no ensino médio e que trouxe uma modificação muito grande. E é claro, o aluno, uma escola integral, ele passa o dia inteiro na escola. Então, as atividades, elas devem ser muito bem organizadas e distribuídas de forma a potencializar, a trazer uma facilidade, não aceitação, mas como é que eu posso dizer? Deixar o aluno mais familiarizado, de forma mais fácil com o modelo, não é? Então, tem a existência das disciplinas eletivas, e o que eu percebo, inclusive eu estou estudando sobre disciplinas eletivas, a minha pesquisa de mestrado é a respeito das disciplinas, mas porque eu tenho percebido que os conteúdos de arte, eles são explorados de forma bastante pontual dentro das disciplinas. Eu tenho professores do componente curricular de física que vai trabalhar o cinema, não é, nesse momento. Tem o professor de química que está trabalhando o tingimento de tecidos usando pigmentos naturais, então também sou chamada para contribuir. Então é algo que me deixa muito feliz ver essa exploração de forma positiva do ensino de arte, o que me deu muito medo. Era um diálogo que eu tinha constantemente com a Cris, com a Imaculada, e agora, como é que vai ser? Mas eu me sinto bastante familiarizada e eu tenho essa vontade de contribuir com os meus colegas a respeito desse conforto que eu senti, dessa facilidade, e daí o meu projeto de pesquisa ser voltado para esse âmbito, né? Isso aí também é bem interessante, né, Francisca, na tua fala, quando você diz que a arte teve essa visibilidade, porque quando a gente fala da reformulação do ensino médio, a gente fala dessa quebra do isolamento disciplinar. Então, quando você fala para a gente
que a arte ela está em todos os lugares, né? Então você consegue ver a arte dialogando com a matemática, dialogando com a química, dialogando com a física. E aí eu vou puxar para a língua inglesa, né? Porque a língua inglesa também está em todos os lugares. Como a gente falou, né? É um código, assim como a língua portuguesa e a língua espanhola. Então, eu fico, assim, satisfeita de saber que esse trabalho que a gente iniciou há algum tempo atrás está surtindo efeito, né? Você nos trouxe exemplos e eu acredito que é isso. Então, professoras, a gente sabe, né, que na formação geral básica a importância do professor especialista verificar o que é necessário para que o estudante aprenda. E a gente verifica que na área de linguagens e suas tecnologias, a gente tem muitas habilidades. Nesse sentido, a pergunta que eu tenho a fazer é, na visão de vocês, como o professor pode fazer para priorizar as habilidades essenciais do componente curricular? Bom, Imaculada, diante disso a gente tem que pensar quais são aquelas habilidades que são, por exemplo, essenciais na primeira série do ensino médio, e que vão ser, que vão levar com que essa habilidade ela chegue a ser desenvolvida e ou consolidada na segunda série. O mesmo também o professor especialista, ele vai verificar quais são aquelas habilidades essenciais, aquilo que o estudante ele precisa na segunda série desenvolver para levar para a terceira série, considerando que a terceira série ela é a última série da etapa do ensino médio. Então, ele tem que, ali no momento do planejamento dele, ver quais são aquelas habilidades que são essenciais para que o estudante possa progredir para as séries que vão vir a seguir. Sim, nesse contexto que a Cris falou, professora Cristiane, o planejamento é fundamental. Cada professor faz o seu planejamento, vê as habilidades que ele busca desenvolver com aquele conteúdo e apresenta esse conteúdo para a sua área, os professores da sua área. Então, por exemplo, se eu pego um conteúdo de perspectiva, sou professora de artes visuais, então minha formação, então eu vou trabalhar planos, profundidade, forma geométrica, figura, fundo. Então, por que não chamar o professor de matemática para trabalhar junto comigo esse conteúdo? Então, fica mais fácil para o aluno a compreensão tanto para a área do componente curricular, da matemática, quanto para a minha. E por que não trazer também um texto que o professor de língua portuguesa dialogando essas teorias desse conteúdo para a leitura e um aprofundamento. Então, o planejamento ele é fundamental dentro da área e também buscando como abordar esse conteúdo em outras áreas também. Eu vou trabalhar cores, né? Eu vou trabalhar as propriedades das cores, o alcance de cada cor, e eu trago o professor de física para dialogar com os alunos nesse contexto, né? Da velocidade, da luz, o alcance de cada cor, enfim. A interferência, como o arco-íris ele se desenvolve na atmosfera. Então, eu tenho que ter um planejamento e é muito mais fácil para o aluno chegar nos objetivos dessas habilidades, né? Alcançar essas habilidades que foi planejada para ele. Certo, professoras, gostaria de agradecer a participação de vocês neste seminário e agora teremos a participação de mais 2 professores especialistas. Dando continuidade ao seminário, gostaria de apresentar mais uma professora convidada. Professora Karine Costa Miranda, graduada em Letras, licenciatura Português e Espanhol, possui pós-graduação em Gestão Escolar e Educacional e mestrado em Estudos Literários, e é doutoranda em Literatura Comparada. É professora de Língua Portuguesa e revisora de textos do gabinete da reitoria da UEMA. Olá,
Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? É muito importante participar de um evento como este, de falar sobre esses temas e pensar, refletir, apontar, destacar elementos desse nosso documento, né? Um documento que é o respaldo para o professor, para todas as pessoas que estão envolvidas no ambiente escolar. Então, eu gostaria de iniciar, né, a minha fala aqui com um trechinho, né, uma citação da Magda Soares, tão conhecida, né, do povo de linguagens, especialmente o povo de letras, de linguística, de literatura. Então, a citação, né, abre aspas, a leitura digital é mais fácil e mais rápida, porque os textos devem ser, por natureza, breves. Estou excluindo a leitura de informações buscadas na internet, de livros, jornais, revistas em tela. E isso vem criando uma certa impaciência dos jovens na leitura de textos mais longos, que demandam mais tempo e mais reflexão, com evidentes implicações para a formação de leitores atualmente. Então, eu destaco aqui justamente essa dificuldade de trabalhar com esses jovens que estão tão acostumados com as telas, com esse mundo completamente virtual, e a dificuldade de trabalhar essa leitura, de prendê-los a textos mais longos ou textos de gêneros diferentes daqueles que eles estão habituados no dia a dia. Então, a minha fala é nesse sentido de pensar, né, como o documento pensou, como o documento apontou possibilidades e propostas para o professor da área de língua portuguesa, né, conciliar esse mundo tão moderno com esse novo ensino médio e tendo aí, nós sabemos bem, a responsabilidade de carregar essa parceria que deve ser contínua com os outros componentes, né? Então, no nosso documento, são ressaltados alguns objetivos para o ensino da língua portuguesa. E aí, cabe aquela velha função conhecida nossa da área de linguagens, da área de língua portuguesa, que é a função social da língua. Essa língua que pensa na integração do ser, do indivíduo, ao mundo letrado, né? E quando se fala de mundo letrado, tendo em vista as novas tecnologias, pensar desde um meme a uma caracterização, uma charge, a todos esses elementos que estão presentes na vida do estudante, né? Ao mesmo tempo, ressaltando esse processo de cidadania, dessa participação ativa do estudante, do cidadão que deve ser ativo e autônomo, que deve ter uma compreensão de mundo, que deve ter um olhar crítico, né? Então, nós sabemos bem, né, nós que somos professores de língua portuguesa, que esse peso ele recai bastante para a nossa área, para o nosso componente, porque nós temos como alicerce a interpretação. E aí todos os outros componentes precisam dessa ajuda, vamos dizer assim, né? Precisam dessa nossa grande colaboração. Então, outro ponto também que nós devemos destacar e que todos sabemos é a questão das experiências significativas. Então, de repente, no contexto em que você está, é mais fácil o aluno compreender propagandas, ou na cidade em que você dá aula, é mais relevante o aluno perceber como a política, como as propagandas políticas são montadas, como elas são pensadas. Então, cada um vai pensar no seu contexto, na sua escola. Cada escola tem um contexto, né? Isso a gente sabe bem. Então, o professor de língua portuguesa, ele tem esse desafio, né, de fazer essa adaptação, de readaptar de acordo com o contexto. A aula que eu ministro em determinada cidade provavelmente não vai ser a aula que um outro professor vai ministrar. Tem que ter esse olhar adaptativo, né? Pensando no contexto, nas cenas culturais, nas cenas sociais. Se você trabalha numa escola que tem um alto nível de vulnerabilidade, você tem que trazer textos, abordagens que foquem nisso, né? Então, o documento ele ressalta bastante isso, né? Esses elementos que são cruciais para o professor de língua portuguesa, em conjunto com as outras áreas, né? Então, quais habilidades nós devemos trabalhar, né? Nós, enquanto professores de língua portuguesa. Eu trouxe, né, vocês vão ver aí no slide, um trechinho do documento, na página 81, que diz o seguinte, abre aspas, o estudante precisa dominar habilidades que o capacitem a viver em sociedade, atuando de maneira adequada e relevante nas mais diversas situações sociais da comunicação. Para tanto, precisa saber interagir verbalmente,
até destaquei esse ponto, né? Vamos guardar, interagir verbalmente, isto é, precisa ser capaz de compreender e participar de um diálogo ou de uma conversa e produzir textos escritos dos diversos gêneros que circulam socialmente. Então, gente, destacado aí, interagir verbalmente e produzir textos escritos. Eu não sei vocês, mas eu percebo que os alunos, né, que os estudantes, os jovens, eles têm cada vez mais dificuldade de produzir algo verbalmente, né? Porque eles estão acostumados com as telas, eles estão acostumados a abreviar as palavras, a se comunicar por emoji, né? Então, essa parte de comunicação, ela é muito necessária, né? Assim como a parte de escrita também, né? Já que eles têm essa escrita afetada aí pelas tecnologias, então nós também temos que fazer com que esse aluno produza textos de diferentes âmbitos, né? Desde um slogan, um tweet, a uma redação mesmo, com 30 linhas e tudo mais, né? Então, pensando nessas habilidades, o nosso documento, ele traz algumas propostas, que seria o quê? Oportunizar ao estudante experiências mais próximas da vida acadêmica, profissional, pública, cultural e pessoal. Pessoal, isso está bem nítido, bem claro em relação à BNCC, né? Então, essa vida do estudante enquanto cidadão, enquanto ser no mundo social, precisa ser trabalhado, né? Nos diferentes âmbitos da vida, né? Além disso, proporcionar situações que demandem a articulação de conhecimentos, o planejamento de ações, a auto-organização e a negociação em relação a metas. Nós bem sabemos, né, que com esse novo formato do ensino médio, as disciplinas, as eletivas, a projeto de vida, dentre todas essas demandas do novo ensino médio, elas recaem sobre essa vida do estudante, né? Sobre pensar lá na frente, sobre esse ser protagonista, sobre a vida do estudante nos diferentes âmbitos, né? Então, desde uma educação financeira, desde o pensamento crítico, desde a elaboração de metas, a orientação, como nós temos com as disciplinas de tutoria, né? Então, é bem necessário, claro, cada um dentro da sua área, mas pensando também nessa conexão com outras áreas, trabalhar o conteúdo, os elementos do seu componente, não perdendo de vista todos esses âmbitos, né? Além disso, né, pensando aí nesse diálogo com outras áreas, e pensando em você, né, em nós, enquanto profissionais de língua portuguesa, enquanto professores de língua portuguesa, seja produção textual, gramática ou literatura, as possibilidades de conversar, dialogar com outras áreas, né? Então, o que é possível, né? O que você pode fazer? O que nós podemos trabalhar para colaborar ou para trabalhar em conjunto com o professor de história, com o professor de geografia, com o professor de educação física, enfim. Então, algumas possibilidades, né? A leitura de diferentes textos de outras áreas. Por vezes, nós nos prendemos aos textos literários. E então, por que não trabalhar um artigo que fala sobre um conteúdo geográfico, né? Por que não trabalhar um texto antigo, um texto de história? E fazer com que esse aluno perceba que todos esses componentes eles estão em conjunto, que o conhecimento é um só, né? Então, essa é uma possibilidade, uma grande possibilidade. E isso vai fazer com que o aluno desenvolva esse pensamento crítico e que, por vezes, eles se apegam mesmo a determinadas matérias, vamos dizer assim, né? A determinadas disciplinas, a determinados componentes. E que eles percebam que, na verdade, o conhecimento é um só, fragmentado ali na escola, na forma de compreender, mas é um só, né? Então, uma outra possibilidade também, relacionar de forma crítica e problematizadora os modos como as manifestações artísticas e culturais se apresentam na contemporaneidade. Gente, o aluno está o tempo inteiro conectado. Por mais que ele diga que não tenha dados ou que a internet está ruim, mas eles sabem de tudo o que está acontecendo, né? Tudo assim, dentro de um filtro deles. Então, aí o professor pode fazer a diferença, porque ele pode trazer, pessoal, vocês viram a polêmica tal? Pessoal, vocês viram o que aconteceu em determinado ponto? E isso puxando para o cunho político, para o cunho social, para determinados
e diversos âmbitos. Então, pensando nessa possibilidade de que o aluno perceba que aquele aparato tecnológico ali, o celular que está o tempo inteiro na mão deles, tem um mundo inteiro, sim. Né? Não só aquele filtro deles lá para o TikTok ou para as celebridades, para os influencers, para os jogadores de futebol, mas também outras possibilidades. Né? E por vezes eu me deparo com isso. Eles dão conta de algumas polêmicas para determinadas figuras que são importantes para eles, mas algumas situações até de grande cunho, eles não ficaram sabendo, eles não acompanharam, eles não entenderam. Por vezes eles não entendem. Né? Então, nós precisamos trabalhar isso também. E outra possibilidade também é entrelaçar culturas, saberes, né? Então, fazer uma troca ali com o professor de arte ou com o professor de educação física, de matemática e possibilitar dentro das suas aulas, nesse mundo da interpretação, dos gêneros, né? Eu acredito que uma das ferramentas que nos favoreça em relação a trabalhar em conjunto com outras áreas é justamente a quantidade de gêneros textuais que nós temos. Né? Então, por que não trabalhar um infográfico? Né? Por que não colaborar com aquele professor de história ali que está trabalhando uma legenda e tal? Né? Então, é um universo extremamente possível. Né? Então, nesse sentido, né? já encerrando aqui um pouco a minha fala, pensar na língua portuguesa como essa ferramenta mesmo, a língua que nos move, que é nosso conhecimento, que é nossa ferramenta de mudança. A língua é comunicação. Né? Então, por que não entrelaçar com outros conteúdos, ou pensar em outras áreas, ou pensar nas possibilidades que envolvam esse estudante com um papel social, um papel mais social do que aquele lá da gramática, né, dos detalhes mínimos, mas que ele entenda que um meme está ali não à toa, né? Ele foi feito baseado em determinada situação, ele tem uma crítica, uma sátira, né? E a partir de todo esse pano de fundo nós conseguimos trabalhar o conteúdo do nosso componente. Né? Então é isso, eu encerro essa minha primeira fala aqui, colocando a seguinte citação de Wittgenstein, né? Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Né? Então, eu sempre coloco em sala de aula que a linguagem é a maior comunicação, né? Vocês vão ver, a gente sabe, conversando com uma professora de arte, conversando com um professor de educação física, a linguagem é tudo. Né? Então, por que não extrapolar esses universos? Né? E a tecnologia está aí a nosso favor. Então, conhecer o universo do aluno dentro do contexto da sua escola e trabalhar essas variedades, diversidades culturais, sociais. E é isso. Né? Muito obrigada. Teremos agora a fala do professor convidado, David Breno. Ele é professor licenciado em Educação Física pela UFMA, mestre em Educação também pela UFMA e atualmente é técnico da supervisão de currículo na área de linguagens. Muito bom. Agradecer a SEDUC, né, por poder participar, né, desse momento tão importante na educação maranhense. Né. Esse momento de reformulação curricular. Também saudar você que está acompanhando esse seminário aí pelo nosso canal no YouTube. Dizer que toda reformulação curricular, ela traz consigo muitos desafios, mas também muitas possibilidades. Né. O nosso desafio inicial aqui é pensar em como integrar as competências, habilidades, objetos de conhecimento, os conteúdos, né, propostos pelo DCTMA, né, para a área de linguagem, mais precisamente para a educação física. E eu queria inicialmente destacar que esse arranjo curricular por área de conhecimento, eles não são algo recente, né, da educação brasileira. Você vê já nos PCNs, né, já se tem uma proposição para pensar, né, os conteúdos por área de conhecimento, ou seja, já nos anos 2000 se pensava em trabalhar a prática escolar nessa perspectiva interdisciplinar. E a educação física, ela se insere na área de linguagem pelo fato de as práticas corporais, né, sendo elas brincadeiras, jogos, danças, lutas, esportes, jogos, ginásticas, elas serem produtos da linguagem corporal. E essas práticas, por sua vez, elas se modificam na sua execução, nos seus significados, né? Por exemplo, às vezes você joga um jogo em um bairro
recebe um nome, em outro já é outro nome, né? Tipo, no meu bairro era jogar tacobol, né? Mas em outra cidade já é bet, né? As regras também vão mudando, né? Tipo, você joga Uno com seus amigos numa casa e outra família já tem regras diferentes, né? Então você vê que essas práticas vão sendo modificadas. Isso vale também para os sentidos, né? Um exemplo clássico da educação física é a capoeira, né? Você vê que a capoeira, em um dado momento histórico, chegou a ser proibida no Brasil e quem praticava capoeira era perseguido, né? Então você vê que tanto aí a execução dessas práticas corporais, como também os seus significados, eles vão alterando, né, ao longo do tempo. E nesse sentido, a gente se pergunta qual é o papel, então, da educação física escolar, né? Então, a gente pensa o quê? Que a escola, o professor de educação física, ele tem um papel aí de promover para esse estudante o máximo de vivência possível, de leitura dessas práticas corporais, né? Ler seus gestos, seus signos, seus códigos, e não só ler, mas também ressignificar, né? E interpretar de forma crítica. Então, o que eu quero dizer com isso é que o texto que o estudante lê na educação física escolar é o texto produzido pela linguagem corporal, né? E aqui eu trago uma citação da Ladeira e Darido, né, que diz: é nas aulas de educação física que os estudantes darão início à produção de textos e desenvolverão as suas interpretações a respeito da dança, do jogo, da luta, ginástica e do esporte, e passarão a compreendê-los como elementos da cultura corporal de movimento. A BNCC também, ela justifica, né, a presença da educação física na área de linguagens, na medida em que situa, né, a motricidade e a corporeidade como atos de linguagem. Nesse sentido, então, qual é o objeto de aprendizagem da educação física? Ela se concretiza pela diversidade, né, e modos de vivenciar e significar essas práticas corporais. Quais práticas, né? As práticas da cultura corporal de movimento, jogos e brincadeiras, danças, lutas, esportes, ginásticas, né? E também práticas corporais de aventura, que foram trabalhados no ensino fundamental, só que agora no ensino médio, né, elas são trabalhadas de uma forma diferente, né? Então, no ensino médio, os alunos precisam ampliar a sua experimentação em relação a essas práticas, refletir sobre essas práticas, aprofundar seus conhecimentos, e o professor, na medida em que ele possibilita aos estudantes a vivência dessas práticas, também fomentar eles, né, a assumir um estilo de vida mais ativo, né, manutenção da saúde. Então, o estudante do ensino médio, nas áreas de educação física, eles precisam vivenciar, produzir e transformar esses elementos da cultura corporal de movimento. E na medida que ele tem toda essa vivência, toda essa produção e transformação, é possível aí o desenvolvimento de competências e habilidades. Aí vale destacar, Imaculada, que na área de linguagens a gente tem o quê? A gente tem 7 competências e 28 habilidades. E quando você faz um crivo ali de cada competência e cada habilidade, você vê aquelas que se aproximam mais do objeto de conhecimento, né? Então, em relação à educação física, a competência 5, né, é a que tem uma relação mais direta com o componente da educação física escolar. A competência 5 fala o quê? Que é para compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como forma de expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática de respeito à diversidade. Então, a competência 5 é aquela que tem uma relação mais direta com objetos de conhecimento da educação física. Em relação às habilidades, 2 habilidades, elas têm uma relação também mais direta com a educação física e estão relacionadas aí com a competência número 5, e outras 6 habilidades que estão vinculadas às competências 2, 3 e 5 relacionam-se de uma forma mais indireta, né? E como eu destaquei no começo da minha fala, toda a reformulação curricular, ela traz consigo muitos desafios, mas também possibilidades. Qual é o nosso desafio aqui? É como integrar, né, e contextualizar essas competências, essas habilidades, objetos de conhecimento, conteúdos, tendo como foco principal o desenvolvimento integral desse estudante, a construção do seu projeto de vida e a sua formação nos aspectos físicos, nos aspectos cognitivos e socioemocionais. Então, esse é o nosso desafio, né? O nosso desafio é esse. O desafio está posto. Agora, quais são as possibilidades, né? E aí a gente chega lá no DCTMA, né?
o DCTMA e outros documentos curriculares, eles dão aí o norte, dão orientações de como a gente pode trabalhar essas competências e habilidades, né? O DCTMA, ele aponta que esse desenvolvimento de competências e habilidades deve evidenciar alguns princípios, né, como a contextualização, diversificação, transdisciplinaridade, vivências práticas, vinculação da educação escolar ao modo de trabalho, ao mundo do trabalho, perdão, e à prática social. E como forma de trabalhar essas competências e habilidades, o professor pode atuar por forma de projetos, oficinas, laboratório, trabalho colaborativo, né, planejamento integrado, metodologias ativas e qualquer estratégia possível que rompa com o trabalho isolado apenas em disciplinas. E aí, eu trouxe aqui um recorte para vocês, né, por fazer parte da supervisão curricular, a gente está ali elaborando um material, né, que vai orientar o professor na sua prática pedagógica. Vou dar um pequeno spoiler aqui para vocês desse caderno curricular que está sendo elaborado ainda, né. Então aqui eu trago aqui um recorte, né, de objetos de conhecimento, o conteúdo, as sugestões metodológicas, né, para que a gente trabalhe uma habilidade específica, né? Então, tipo ali, esporte de quadra, organização esportiva, treinamento esportivo. Eu posso trabalhar os conteúdos ali, futsal e handebol, homofobia no esporte, competição esportiva, né, trazer ali uma relação conflitosa, né, mulheres trans e mulheres no esporte, enfim. E aí, por sugestões metodológicas, como é que eu trabalho isso, né? Eu posso fazer um festival de práticas esportivas, né? Eu posso construir juntamente com os estudantes competições envolvendo futsal e handebol. Eu posso também fazer uma roda de conversa interdisciplinar, como a gente está fazendo aqui, né? No sentido de propor aos estudantes debates em relação a essa temática de competição esportiva, nesse contexto de mulheres trans e mulheres, que é um debate que é bem complexo, né? E eu posso trazer para essa roda de conversa os professores de educação física, sociologia, biologia, química, língua portuguesa também. Então, assim, essas duas sugestões metodológicas aí, tanto para a prática esportiva, eu consigo desenvolver habilidade em que sentido? Quando eu faço a competição, eu consigo proporcionar ao estudante a vivência, né, dessas práticas corporais de forma consciente e intencional. É um festival esportivo de natureza competitiva. Quando eu trago uma roda de conversa, eu estou trazendo à tona esses debates éticos de respeito à diferença, e esse movimento, né, esse caminhar, ele proporciona aí que o aluno desenvolva essas habilidades, né? E você pode aí ter infinitas possibilidades de trabalhar, né, com as suas habilidades, né? O próprio DCTMA apresenta ali um conjunto de outras metodologias ativas, como sala de aula investida, gamificação, que mais que tem ali? Aprendizagem por problemas, né? Então, são várias possibilidades. Aí cabe ao professor como ele vai desenvolver, né, a sua prática pedagógica aí. Então, de novo, essa formação curricular trouxe vários desafios, mas a gente tem diversas possibilidades. Aí cabe agora a mim, como professor, né, propor ações concretas, né, que vão possibilitar essa integração curricular, né, para ser uma realidade, né, tanto para ele como principalmente para o estudante, né, e assim a gente consegue caminhar aí, proporcionando a esses estudantes o desenvolvimento dessas competências e habilidades, né. E é isso. Professores, professor David, professora Karine, após a apresentação de vocês, eu pontuei algumas coisas. Por exemplo, professora Karine, você falou sobre as possibilidades de dialogar com as outras áreas, né, no caso a área de linguagens, e também do fato de que os estudantes, eles estão o tempo todo conectados, né? E nesse último aspecto, né, de falar que os estudantes estão o tempo todo conectados, eu chamo a atenção para as metodologias ativas, né? Que no documento a gente já traz um pouco sobre isso, nos novos cadernos curriculares, que em breve serão divulgados. A gente também tem um trabalho sobre isso e é uma metodologia muito importante, principalmente agora nesse currículo, né, do Estado, com base na reformulação do ensino médio. Então, assim, quando a gente fala desse estudante, a gente precisa também pensar em metodologias, em práticas em sala de aula que, de fato, esteja à altura da realidade do estudante, né? Então, essas metodologias, elas precisam estar coerentes com a realidade do estudante. Então,
eu chamo a atenção aqui para as metodologias ativas e também, professora Karine, achei interessante quando você colocou a questão de pensar a língua portuguesa enquanto papel social. E nisso, você também falou sobre gêneros textuais. E isso é um exemplo de como, por exemplo, tradicionalmente a gente tinha nos vestibulares trabalhando especificamente as tipologias textuais e isso refletia na sala de aula. Por quê? Porque enquanto professora de língua portuguesa, a gente acabava que trabalhava aquelas tipologias textuais tradicionais, dissertação, descrição, narração, e com as modificações, as mudanças, a gente percebe que elas também não eram mais suficientes. E o que é que acontece? A gente tem o surgimento de diversos textos que a gente chama de gêneros textuais, e isso também surge em consonância com essa necessidade, né, dessas modificações. Então, os gêneros textuais também são exemplos de pensar a língua portuguesa, também serve para os outros componentes da área de linguagens, enquanto o seu papel e a sua função social. Então, a gente não pode mais pensar, enquanto professor, o ensino, a educação, trabalhar as habilidades sem considerar o seu papel social, porque, de fato, é isso que é importante para o estudante, para a sua formação integral. E na fala do professor David, eu achei interessante também, David, quando tu falas da educação física, nessa perspectiva de pensar na diversidade e significar as práticas corporais, né? E o professor, ele é fundamental nisso, né? Sobretudo o especialista de educação física, por quê? Porque ele é o professor que vai, de fato, saber como que ele vai possibilitar isso, né? Como que ele vai promover essa diversificação. E aí, além disso, a questão da integração curricular, né? As duas palavras que tu colocaste foi que, com essa integração curricular, com base na reformulação, a gente tem desafios e possibilidades, né? E isso surge como reflexo desse currículo com base na reformulação. Isso é algo que a gente vai levar para nossas práticas, né, na sala de aula. Precisa de muito trabalho, sim, mas a gente sempre tem que pensar nisso. Se por um lado tem os desafios, por outro, com certeza a gente consegue ter muitas possibilidades de como superar, como a gente conseguir vencer esses desafios. Então, assim, achei muito pertinente algumas observações que foram colocadas na fala de vocês. Tem outras coisas também que, com base nas perguntas que eu vou fazer para vocês, vocês podem estar retomando para enfatizar mais. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês, a título mesmo de esclarecimento e discussão, vocês podem ficar à vontade para responder e trazer exemplos da prática de vocês em sala de aula. Eu queria que vocês comentassem como o componente curricular de vocês, né, o qual vocês são especialistas, pode contribuir para o desenvolvimento dos itinerários formativos, não só na área de linguagens, mas para os outros itinerários. E aí eu queria saber, assim, de exemplos práticos que vocês já vivenciaram, que vocês já trabalharam com os estudantes, de que forma a gente percebe essa integração. Estou trabalhando aqui língua portuguesa, mas quando eu for trabalhar com uma eletiva lá do itinerário, eu posso trabalhar dessa forma e aí eu vou estar trabalhando nessa perspectiva da transdisciplinaridade, né? Como que a gente poderia pensar, né, para a gente contemplar isso? Imaculada, retomando um pouco do que tu falaste sobre a questão dos gêneros textuais, né, eu vou ressaltar mais uma vez o quanto essa realidade mudou, né? Antes, quando você, digamos, eu passei uma atividade, os alunos tinham que trazer exemplos de gêneros textuais para nós destacarmos os tipos e aquela tipologia presente no texto, né? Antes, digamos, até um pouco tempo atrás, os alunos apareceriam com uma página de revista, com uma folha de jornal, né? E hoje não. Eu me surpreendo com um print, com um GIF, e tudo isso é gênero textual, né? Então, nós temos uma outra realidade. O aluno já não traz, ele já não vai fazer aquela situação que eu já vivenciei em sala de aula, de colar aquele gênero recortado. Não, está tudo ali nas mãos, no celular. Então, a nossa realidade, ela realmente mudou muito. E nós temos que entender esse universo de leitura do aluno. E de que forma sensibilizar, fazer com que esse aluno se mova, com que esse aluno perceba que o gênero textual não é apenas aquele lá da redação do Enem.
né? Mas ele está circundado de gêneros, né? Mas pensando aí no que tu colocaste, né, nessa pergunta sobre como a língua portuguesa, né, pensando aqui dentro da minha caixa da língua portuguesa, como a língua portuguesa pode colaborar com os itinerários. Por exemplo, no semestre passado, eu ofertei uma eletiva que era repertório para redação. Eu percebi, ao entrar na primeira semana de aula, que a turma de terceiro ano não tinha muitos conhecimentos acerca das estruturas da redação do Enem. Ao mesmo tempo, eu percebia que aquela turma era muito próxima, gostava muito de séries, de filmes, né? Enfim, viciados em Netflix, vamos dizer assim. Então, como eu vou conseguir sensibilizar esses alunos? Eu já percebi que eles não gostam de ler, né? Percebi logo de cara, pelo perfil da turma. Então, eu comecei a pensar na construção da eletiva. E aí, o nome da eletiva é Repertório para ampliando o repertório da redação. E aí, nós assistimos a filmes durante esse período da eletiva, documentários. Então, eles perceberam que aquele mundo da Netflix, ou dos streams, ou de todas as séries que eles assistem, ou dos filmes, é um mundo que eles podem utilizar na redação. Então, eu fiz com que eles percebessem, né, por meio do trabalho ali ao longo do semestre, que os eixos do Enem estão ali, naqueles filmes, que eles podem utilizar daquela ferramenta nos textos. E ao longo da eletiva, né, foi possível colaborar. E isso colaborou também para uma visão crítica na disciplina de História, de Sociologia, porque a partir da teoria, de um filme ou de uma discussão, aí trazia ali um filósofo, trazia ali uma discussão, uma pauta, um elemento importante, dados, né? E aí já trabalhava com outros componentes. Então, essa é uma das possibilidades, né? É de você, no primeiro momento, vamos pensar na eletiva, ou em conversa com outros professores, né? Eu converso muito com os colegas, e às vezes eu percebo, eu queria muito trabalhar a resenha de tal, então eu, enquanto professora de português, eu posso ajudar esse colega, né? Por que eu não posso ali abrir no meu planejamento um espacinho para trabalhar a resenha, já que eu tenho esse domínio, e ajudar o colega a realizar esse tipo de atividade? Um outro exemplo também, lembrei agora, podcast, né? Professor de biologia quer trabalhar podcast. Então, por que eu não posso ajudar a instrumentalizar aquilo, né? A trabalhar com o aluno? O que é o gênero podcast? Quais são as características? Como montar um podcast? Até porque também tem um detalhe muito importante que eu acredito que os colegas vão se identificar, os colegas de outras áreas, é que a disciplina de língua portuguesa tem uma carga horária maior, né? Então, a gente tem esse espaço maior com o aluno. Então, tem como fazer essa abertura ali no planejamento, no currículo, para colaborar. Então, acho que essas conversas, essas trocas, ou utilizar da língua portuguesa como instrumento e aparato para que o professor possa desenvolver um trabalho, é muito importante, né? Bom. Imaculada, como a educação física ela pode contribuir, né, com os itinerários, né? Eu vejo o seguinte, a gente não tem uma resposta objetiva, né? Educação física, para o itinerário tal, tem essa contribuição. Tudo isso vai se dando na medida em que você vai atuando, né, nas suas aulas. E cada aula o professor pode fazer esse link com o itinerário, né? Por exemplo, eu fiz um projeto na escola junto com o professor de biologia, né? A ideia era falar da importância do exercício físico, né, no combate e na prevenção e no tratamento de doença do sedentarismo, né? Então o professor de biologia ele veio e fez toda uma contextualização falando sobre hipertensão, sobre diabetes, sobre aterosclerose, né? Então ele trouxe essa contextualização aí para os estudantes. Depois eu vim fazendo o link com o exercício físico, né? Como o exercício físico ele poderia ajudar na prevenção dessas doenças e também no tratamento, né? Então a gente teve esse primeiro momento aí mais conceitual, né? Mais teórico com os estudantes. Depois que a gente fez todo esse trabalho, a gente pensou o quê? Agora vamos para um segundo momento do projeto. A gente construiu um folder, né, com informações a respeito de como o exercício físico ajudava, né, no combate e na prevenção dessas doenças. A gente imprimiu isso aí e a ideia era pegar os estudantes, ir para o centro de Ribamar e distribuir, né, nas ruas esse folder informativo. E eles adoraram, né? Eles adoraram esse momento de intervenção social ali.
Depois que a gente fez esse trabalho de distribuir as informações na cidade, a gente teve um terceiro momento. A gente mostrar para os alunos, para os estudantes, como que o conhecimento ele tem esse poder de intervir socialmente, né, de transformar pessoas. E nesse momento a gente começou a fazer os links, né, com os itinerários, né. Cara, você, com a biologia, você pode ajudar sim a levar a conscientização para as pessoas, com a educação física também. Então a gente mostrou para eles que o conhecimento ele tem esse poder transformador de intervir na realidade social das pessoas. E aí é o momento dele perceber, né, em qual itinerário ele tem as possibilidades de intervenção, né? Então, eu acho que a cada projeto, a cada aula, o professor tem que ter essa sensibilidade de fazer esse link com o itinerário, para que esse aluno consiga se enxergar a longo prazo em uma profissão, numa área assim, que ele também possa vivenciar, né, possa atuar de forma intervencionista, né, na sociedade. Então, acredito que é isso. Cada aula, cada projeto, cada momento do estudante, a gente pode fazer esse link com os itinerários. Certo. E, Karine, eu fiquei na dúvida, né, dessa eletiva, dessa que você citou como exemplo, fiquei pensando, e os estudantes, como foi a aceitação deles, digamos assim? Excelente questionamento, Imaculada, porque, de fato, no primeiro momento, os alunos não têm essa simpatia pela produção de texto, né, pela redação. Então, essa escolha da eletiva também foi uma forma de aproximá-los, né, de eles entenderem que a redação não é esse bicho todo que eles criam, né, e que as próprias ferramentas, tudo aquilo que eles assistem, que eles vivenciam, eles podem trazer para o texto, né, podem utilizar na redação. E, como, por exemplo, né, que eles sempre citam, Black Mirror, séries como Ctrl Z, ou entre outras. E aí, a partir da discussão, de trazer, né, de levar para a sala de aula essas séries, esses filmes, esse mundo que está mais próximo deles, eu conseguia destacar um filósofo, um teórico, apontar os eixos temáticos do Enem, né? Então, tentar mesmo sensibilizar esse aluno para que ele perceba que a produção textual está ali no dia a dia dele, que ele pode utilizar das vivências dele para o texto. Ele só precisa se munir das habilidades, das competências, né? Falando das 5 competências lá do Enem, para redação, ele só precisa conhecer, né? Se familiarizar, praticar. E aí, com o tempo, eles foram quebrando o gelo, vamos dizer, em relação à produção textual. Lembrando também que eu estou falando aqui, né, nessa narrativa mais particular, que eu estou falando de alunos que passaram 2 anos em ensino remoto. Então, se deparar com uma folha de redação em que eles tinham que escrever mais de 20 linhas, realmente é difícil, né? Então, foi um processo árduo, como você perguntou, né? Eles gostaram. Então, no primeiro momento foi, assim, obstaculoso, vamos dizer assim. Mas eu acho que o resultado foi bom, né? Foi um resultado muito bom. E hoje eles têm mais familiaridade com a redação, né? Isso é bom, até lembrei agora na sua fala, eu costumava usar muito a produção textual, né, as avaliações de educação física, né? E a gente percebia, né, uma dificuldade dos estudantes na escrita, também de associar a redação com a área de educação física. E uma outra coisa também que eu destaco aqui, né, a interpretação textual. Eu lembro que eu pesquisei as provas do Enem e vi as questões que tinham relação com a educação física e fiz uma compilação dessas questões e levei para o 3º ano, né? E eu percebia que o problema ali não era eles responderem a questão por conta do objeto de conhecimento, era a interpretação textual. Então eu falei, cara, é desafiador. Então, nesse momento, eu percebo, né, o quanto as áreas estão interligadas, o quanto a gente tem que se aproximar cada vez mais, porque o conhecimento perpassa não só o seu objeto de conteúdo, né, mas tudo, né? Então, só reforça a necessidade que a gente está falando aqui, né, de ter mais integração. Dessas áreas conversarem, né? Mais. Se você precisa ali aplicar um relatório, por que não o professor de língua portuguesa instrumentalizar isso, né? Então, essa conversa ela tem que acontecer e a gente fala isso o tempo todo, né? Fala, mas por vezes não executamos. Então, essa conversa ali, que está ali numa sala de professores e tal, numa troca de ideias, eu estou trabalhando isso, ele está trabalhando aquilo, por que não organizar, planejar para fazer ações, intervenções também
relacionando as áreas. E eu percebo também que os alunos eles têm uma boa receptividade quando você realiza uma atividade que envolve vários professores. Né? Primeiro porque tem o quesito nota, ele já pensa logo que vale para várias disciplinas, né? Para vários componentes. Mas também porque o aluno consegue perceber que aqueles professores eles podem conversar, que aquelas disciplinas conversam, que aquela atividade, aquele projeto, ele tem respaldo em várias áreas, né? Então, esse diálogo, essa troca, essa transdisciplinaridade, ela é realmente muito necessária, principalmente pensando nesse novo ensino médio, né? Eu acho que o cerne desse novo ensino médio é esse diálogo, essa proximidade, esse conteúdo contextual, né? Esse aluno protagonista e essas atividades que estão realmente relacionadas ao dia a dia do aluno. E esse vai ser o nosso desafio, né? Porque eu ainda percebo assim de novo, o novo, ele incomoda às vezes, né? Então, eu sempre comento que eu tenho que estar sempre antenada nas redes sociais para saber o que está acontecendo, dos memes, porque disputar com a tecnologia é difícil. Né? Eu não ouso disputar com a Netflix, então eu trago a Netflix ao meu lado. Venha cá, amiga, vamos aqui citar nos exemplos, na sala de aula. E aí isso chama a atenção dos alunos. Os alunos percebem que, olha, tem narrador em determinada série, né? Sim. E narrador está dentro do conteúdo de língua portuguesa. Sim, por exemplo, eu falo do novo também no sentido de você agora ser uma cultura, você planejar de forma integrada. Sim. Né? Que isso não é um obstáculo para os professores, mas quando a gente faz isso... E é necessário, não dá mais para fugir. Não dá. Né? Não dá, porque a gente já escuta falar de interdisciplinaridade há muito tempo, verdade. Com certeza. Mas ela não pode passar despercebida, né? Sem falar que aí quando a gente faz isso, o conhecimento fica mais rico. Então, por exemplo, eu posso levar um texto para a sala de aula falando sobre, sei lá, o clássico espanhol Barcelona e Real Madrid. Eu posso chamar o professor de espanhol também para me ajudar nesse processo. Eu tenho certeza que toda vez que esse estudante ele for assistir um jogo de Real Madrid e Barcelona, as significações ali envolvendo o jogo são muito maiores, né? Então, tem muita possibilidade, como eu falei. Existem desafios, mas são muitas possibilidades. A gente vai ter que sair da zona de conforto para poder fazer acontecer. É interessante isso, tanto o exemplo como tu colocas aí do jogo, né, trazendo, ela colocou como na atividade, trouxe filme, série que os estudantes estão assistindo, é importante porque quando a gente faz isso, o que é que a gente faz? A gente acaba trazendo a vivência do aluno para o contexto educacional. Então o aluno, a partir do momento que a gente começa a fazer isso no nosso dia a dia, ele vai se fazer como parte da construção do conhecimento, não vai ser uma coisa que ele vai chegar na escola, ele vai ter que aprender o conhecimento novo. Não, a gente parte do que ele já tem, da vivência, do repertório sociocultural dele, porque a gente sabe que os alunos vão para a escola aprender e aprimorar. Muitas coisas que a gente acaba tendo que trabalhar com eles na escola, ele já tem de alguma forma alguma vivência. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba ganhando um pouco mais a atenção do estudante. Sim, que ele percebe que aquele conhecimento dele é válido. Que o conhecimento dele é válido, ele acaba se sentindo de fato um protagonista e um sujeito ativo. E isso a gente só tem a ganhar se a gente fizer dessa forma. Porque não... Quanto mais a gente aproximar também o conteúdo, né, as habilidades da realidade do estudante, melhor será, né? Então, tipo, hoje a gente tem aí uma orientação desse TMA, como tu já destacou também, das metodologias ativas, né? E uma delas que eu gosto muito é a aprendizagem por problemas. Hoje a gente pode sair da sala de aula, identificar um problema da realidade daquele estudante, do bairro dele, e conversar com a disciplina como esse estudante pode interagir, resolver, solucionar esse problema. Então, na minha concepção, quanto mais você traz esses casos concretos, né, para a realidade do estudante, mais vive o conhecimento. Né? Ele vai se sentir incluído, né? Vai fazer mais sentido e significativo para ele, né? Eu tenho brincado muito que eu ainda não ousei ofertar uma eletiva de TikTok, porque eu ainda não tenho as ferramentas e habilidades para isso. Mas, gente, os meninos estão super conectados ao TikTok. Aí chama-se educação física para ajudar já ia dizer. Então, em conversas com um colega que é de educação física, eu já falei, olha, eu ainda não tenho, assim, as ferramentas necessárias para ofertar uma disciplina com o TikTok, mas a gente tem que trabalhar isso, porque é o mundo do aluno. No intervalo, na hora do recreio, eles estão ali gravando rapidinho, né? E é algo rápido, é uma habilidade Ou a gente deles, traz isso, né, para o nosso dia a dia. A nosso favor. Para o nosso favor, ou então a gente
vai sair perdendo, Não né? Então, tornar vamos a aproveitar tecnologia inimiga, isso. né? Mas certeza. trazê-la aqui para a sala de aula, para o aluno, para que ele perceba, não é só jogo, não é só ver a vida ali do influencer, né? Você pode usar essas redes sociais, até mesmo campanhas às vezes, né? Você pode criar um perfil no Instagram para fazer uma campanha sobre determinado tema social, determinada vulnerabilidade, né? Então, nós temos que trazer essas ferramentas a nosso favor. Perfeito. Certo. E aproveitando essa discussão, eu também gostaria que a gente comentasse aqui tenho mais um questionamento para fazer para vocês. O que vocês têm a dizer sobre quais são as vantagens, né? As vantagens de vocês conhecerem mais o papel dos demais componentes curriculares das áreas, de modo geral, né? Das outras áreas. Quais são as vantagens, né, que a gente pode ter, tendo essa perspectiva? E também, além disso, como isso pode fortalecer o trabalho na área de atuação em que vocês trabalham? Como eu falei, tenho falado na verdade, né? Isso só aumenta as possibilidades de você enriquecer sua prática pedagógica. Então, tipo, eu posso conversar com um professor de sociologia, por exemplo, para falar sobre preconceitos que envolvem as danças, por exemplo. Na aula de educação física, a gente, por exemplo, tem muitos conflitos, né? Estudantes que são evangélicos em relação à dança, né? Então, a gente pode fazer um trabalho em conjunto nesse sentido, né? Enfim, eu posso chamar o professor de geografia, por exemplo, para me ajudar numa disciplina de corrida de orientação, né? Que tem as bússolas ali. Então, de novo, falta a gente ter a coragem para executar, para se aproximar, né, entre áreas e tentar oferecer a melhor prática pedagógica possível. Eu acho que isso só tem a enriquecer, é uma realidade que não pode mais fugir. Daqui para frente, o novo ensino médio é isso, é integração curricular. A gente não pode fugir disso. Como alguém que está vivenciando, né, este novo ensino médio, esta mudança, né, bem ampla, né, na forma de gerir ali os componentes, eu acho que um dos saldos mais positivos, que eu, assim, ele falando, eu fiquei pensando, né, porque agora nós temos dias determinados para as áreas, né, então eu tenho hoje contato semanal, em 3 dias da semana, com professores da área de linguagens. Então, eu estou o tempo inteiro na sala dos professores ali, trocando ideia com a professora de inglês, de espanhol, de cultura espanhola, né, no caso, de educação física. Então, além dos planejamentos, tem esse momento também. Então, há essa troca. Então, um outro ponto também que é bem importante dizer é que todo mundo tem ali os seus, digamos, aperreios. Então, às vezes o professor chega, gente, eu estou trabalhando determinada coisa na minha letiva, né, determinado aspecto, e eu estou com dificuldade. Então, às vezes, um olhar de um outro componente, ou até mesmo de uma outra área, consegue dar um norte para esse professor, né? Então, eu acho que essa troca, ela está ali no papel, né, que ela tem que acontecer, mas ela teve que acontecer e ela está acontecendo. Eu percebo que hoje eu consigo trocar muito mais experiências, informações, conteúdos, experiências com os colegas. Justamente porque está todo mundo assim, estamos todos nesse barco de mudança, e aí essa troca, ela acontece às vezes sem nem perceber, né? Porque esses momentos, eles têm acontecido com mais recorrência, né? De dizer, Imaculada, eu estou com muita dificuldade de trabalhar determinado ponto ali na disciplina, porque é tudo muito novo para todo mundo, né? Então, eu acho que o ganho de possibilidades, né, usando a palavra aí do David, foi bem favorável mesmo. E é interessante, professora, porque, por exemplo, eu já tive casos de, às vezes, verificar questões de estudante de outro respondendo questão de outra disciplina, ter dificuldade, porque, infelizmente, falando de linguagem, mais especificamente de língua portuguesa, a gente ainda tem aquela visão errônea de que trabalhar interpretação textual, ou até mesmo produção textual, é especificamente para professor de português, e a gente sabe que isso não é o adequado, porque, por exemplo, às vezes tem questões do Enem, em quase todas o aluno precisa da interpretação textual. Matemática, às vezes o professor está passando uma questão de matemática, o aluno é muito bom de cálculo, consegue fazer a resolução, mas aí tem um termo lá, uma palavra, qual da alternativa marca a questão equivocada, os cálculos correspondem respectivamente. Era então, bem esses comandos que os meus alunos eles tinham dificuldade. E aí que vem o ponto. Então, isso aí vai ter que ser trabalhado. O professor de matemática não pode verificar isso também, né? Então, esse papel, esse diálogo dessa relação mesmo de integração entre as áreas, essa perspectiva da transdisciplinaridade, isso daí precisa ser uma realidade urgentemente, né?
tanto... Não dá mais para fugir, assim, né? Não dá. Não dá para você ficar só dentro da sua caixinha, né? O novo ensino médio é justamente sair dessa caixinha, né? Então... Perfeito. Aí eu tenho mais uma pergunta, né, para a gente continuar aqui nosso debate. A gente sabe que linguagem, né, a gente tem muitas habilidades, a gente precisa garantir que o aluno tenha essa formação, que ele termine a educação básica e tenha as aprendizagens, né, as habilidades essenciais. E a gente, enquanto professor especialista, né, a gente precisa verificar quais as habilidades de fato são fundamentais, essenciais para o estudante aprimorar, aprender, para ele terminar a educação básica, terminar o ensino médio e ser capaz de fazer um vestibular, qualquer outra prova ou encarar o mercado de trabalho. Então a gente precisa ter essa preocupação, porque a gente sabe que a BNCC do ensino médio, a gente tem muitas habilidades. Umas são muito importantes, todas são importantes, né? Mas tem aquelas que são básicas, por exemplo, o aluno do primeiro ano, ele precisa da habilidade X para poder chegar lá no segundo ano, ele conseguir compreender um conteúdo adequadamente, fazer alguma resolução de alguma questão e avançar para o terceiro ano, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Considerando isso, o papel do especialista, né, é muito importante, porque o professor especialista que vai dizer, estou trabalhando em produção textual no primeiro ano, ele precisa ter aprimorar essa habilidade para quando chegar no segundo, terceiro ano, por exemplo, for fazer uma redação, ele conseguir fazer de forma adequada, né, ter essa capacidade. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é que, considerando que a área de linguagem tem muitas habilidades, nesse sentido, como o professor pode fazer para priorizar as habilidades essenciais do componente curricular, né? Como é que isso pode ser feito? É desafiador. Essa pergunta é realmente difícil de responder, no sentido de que é desafiador, porque quando estamos em sala de aula, as demandas mais urgentes vão aparecendo, por exemplo, né? Você inicia um conteúdo e aí você percebe que o aluno não tem os conhecimentos necessários para aquele conteúdo. Então, você vai ter que ali voltar um pouquinho para trabalhar, para poder dar prosseguimento. Então, assim, é muito importante, aí eu vou falar mais uma vez essa palavra, esse diálogo, de que o professor de língua portuguesa do primeiro ano converse com o professor do segundo ano e para que se chegue a um diagnóstico, né? Hoje nós temos aí o CEAMA, que é justamente para fazer esse filtro aí das habilidades, das defasagens, vamos dizer, na aprendizagem dos nossos alunos, mas eu acho que cada caso é um caso, né? Então, você vai ter que, eu enquanto professora, o que é que eu penso, né? O que é que eu faço? Eu vou analisar ali, primeiro, aquela situação diagnóstica da turma, quando você começa o ano letivo, entender quais são as fragilidades daquela turma, que conteúdos eu devo priorizar. E aí, isso que eu disse, à medida que você inicia, você percebe, epa, não posso dar continuidade aqui, eu vou ter que voltar 2 casinhas para poder embasar melhor. E aí, deixar sempre ali bem lembrado nas anotações ou ali onde você guarda do planejamento, de que determinadas habilidades, elas não podem deixar de ser trabalhadas, né? Então, não perder de vista algumas dessas habilidades mesmo. Em se tratando de educação física, né, a gente vê o que? A tônica dessa reforma é a flexibilização curricular. Então, o que eu procuro fazer? Como eu falei na minha fala inicial, é tentar enxergar a competência que tem mais relação direta com o objeto de conhecimento. Depois, identifico a habilidade também que tem uma relação mais direta com o meu objeto de conhecimento. E aí, quando eu consigo fazer essa catalogação, o segundo passo qual é? Ok, agora, de novo, como eu vou trabalhar isso, né? Quais são as possibilidades, quais são as sugestões metodológicas, né? Então, eu tenho essa sensibilidade de perceber aí qual habilidade se aproxima mais do meu objeto e depois pensar em como trabalhar, como desenvolver. E aí vem um desafio que para mim ainda é muito mais assim, questionador. Depois saber como que essa habilidade foi de fato aprendida, né? E se funcionou. Né? E eu já antecipo que a habilidade não é uma coisa que você consegue quantificar. Pronto, agora o aluno já sabe a habilidade. Isso é uma coisa que ele vai desenvolvendo, né? Na vivência dele ali no dia a dia, né? Mas, assim, respondendo a pergunta, Imaculada, é isso. Eu tento hoje aproximar ao máximo a competência e a habilidade com o meu objeto de conhecimento e depois vou mergulhar aí nas diversas metodologias que tem a meu favor, né, para trabalhar a habilidade da melhor maneira possível.
entendeu? Você colocou uma palavra-chave aí, né? Que é a flexibilização. Flexibilização. É compreender, flexibilizar, mas sem perder de vista, né, onde se quer chegar. Perfeito. Mas, e aí quando a gente começa a planejar, de repente você tem quase uma sequência didática. Por mais que você não tenha parado para elaborar de fato uma sequência didática, mas quando você pensa naquilo que você quer alcançar, quantas aulas eu vou levar para isso, o que eu vou fazer, que metodologia aplicar, de repente você tem ali realmente um processo, uma sequência que vai se dando ao longo desse ano letivo. Eu acho que é importante também a gente sempre estar fazendo ter o feedback do estudante, né, no sentido, Sim, olha, tá funcionando? o objetivo foi esse aqui, gente. Eu queria trabalhar essa habilidade. Fluiu, fez sentido para você. Acho que é importante a gente ter esse feedback o tempo inteiro. Por né? exemplo, para trabalhar as competências, né, quando a gente pensa nos descritores, digamos, eu trabalho muito apontando para o aluno. Gente, vamos ver agora questões sobre o descritor tal. O descritor diz isso e isso. Então, as questões, elas vão estar em torno disso. Porque, às vezes, o aluno não sabe o que está sendo... Às vezes, não, muitas vezes, ele não sabe o que está sendo pedido para ele. Então, quando ele entende o que está sendo pedido para ele, aí já é outra história. Né? Então, eu gosto muito de dizer, o objetivo era esse. Perfeito. Ou então, o descritor era esse. Essa atividade é para trabalhar a habilidade tal. Né? Será que aconteceu? Vocês acham que... Né, fazer com que ele reflita também, né? Ter esse pensamento que crítico. Aquilo ali faz parte do desenvolvimento dele. Poxa, se eu estou aprendendo essa habilidade, isso está me ajudando em quê? Enquanto ser humano, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse diálogo Eu permanente. sempre mostro, de colega, que são todas as habilidades que vocês têm que ter ao longo do ensino médio. Eles ficam, tudo isso, né? Porque linguagens assusta mesmo, né? São muitas. Então, mas é importante que ele conheça mesmo, né? E acho bem válido. Até porque o mundo do trabalho exige essas habilidades, né? Então a gente não pode fugir disso. Essas habilidades não estão ali à toa, né? Elas estão relacionadas ao mundo moderno, ao mundo do trabalho, à vida acadêmica, profissional, né? Perfeito. Então, já estamos chegando já na etapa final do nosso seminário. E para finalizarmos, eu gostaria de ouvir vocês, professores, que vocês têm a dizer aos professores da área de linguagem, né, sobre esse momento, né, que nós estamos vivendo, desse processo da reformulação do ensino médio, desse currículo, né, do Estado, né, das modificações que tiveram, né. A gente sabe que são desafios que a gente vai ter que estar enfrentando, a gente está no processo de implementação e a gente, enquanto professor, a gente fica com medo, né, a gente é desafio, vocês já falaram algumas coisas, mas só para a gente dar a nossa última pauta de fala. Então, eu acho que enquanto professora que está vivendo essa mudança, né, e ela é uma mudança desde a forma de pensar a aula, de construir uma ementa, né, de pensar numa eletiva, e pelo que eu ouço, né, pelas trocas que eu tenho com os meus colegas em relação às dificuldades, acho que a palavra desafio realmente não tem para onde fugir. A palavra é desafio mesmo, porque é desafiador para o professor, né, porque você tem um plano de mudanças aí, de grandes mudanças, e que impõe também mudanças na sua forma de pensar e de agir que você teve durante algum tempo, né? Então, é um processo bem inovador. Mas, assim, pensando nesse salto, qual a mensagem, né? Digamos, que mensagem você deixa para os professores? Né? Que nós possamos aproveitar deste momento, desta mudança, talvez para nos renovarmos, readaptarmos. Né? Nós temos que nos readaptar e no sentido de quê? Por exemplo, às vezes você gostava tanto de estudar determinado assunto, determinada pauta, determinado conteúdo, por que não aprofundar? Né? Vou dar um exemplo. Eu gosto muito das leituras do Bauman, né? Do Zygmunt Bauman. Vida líquida, amor líquido. Então, por que não levar esse conhecimento para o aluno, que está super relacionado à vivência dele, né? Desse mundo tecnológico, desse mundo líquido. Então, é uma oportunidade de eu, enquanto profissional, enquanto estudante acadêmica, né? Ler mais, refletir e levo também para a sala de aula. Então, vai ser um momento de troca. Eu vou estar ali estudando o que eu gosto, né? Vou estudar para aprimorar, para levar para os alunos, para os estudantes. E os alunos vão conhecer um pouco desse mundo. Então, não tem como, gente. Essa troca, ela acontece mesmo, né? Se você ali, professor de física, vamos dar um exemplo, de repente você tinha muita curiosidade de determinado aspecto que você gostaria de construir, um projeto que você viu e que deu super certo em determinado lugar, é a chance de executar, de levar para os alunos, né? De levar para a escola
Então, é desafiador, mas eu penso que, ao mesmo tempo, é uma forma de reacender a chama, talvez, que estivesse apagadinha ali, da ciência, do conhecimento em movimento, né? Não daquele conhecimento mais tão engessado, mas daquele conhecimento que precisa rodar por todas as áreas, que precisa estar em diálogo com outros professores, com os outros componentes, né? Então, o novo ensino médio, eu penso o seguinte, para mostrar mesmo que a educação não se faz sozinha, né? Então, essa troca do professor e do aluno, essa troca entre os colegas, e entre as disciplinas, né? Então, acho que é isso, é pensar que é desafiador, mas ao mesmo tempo engrandece, né? Porque você construiu algo. Gente, você pensou, as minhas eletivas são tipo uns filhinhos, né? Porque, nossa, eu construí, eu criei, eu pensei isso, partiu de um contexto, então eu consegui desenvolver, eu executei, deu certo, né? Por mais que às vezes tenha sido mais negativo do que positivo, mas deu certo. E é bola para frente e um passo de cada vez também, né? Eu acho que o que foi mais assustador foi isso, do novo ensino médio, porque foram muitas mudanças, né? Mas, como todo bom professor, né, nós somos seres de metamorfose inexplicável. Né? Então, a gente se reinventa o tempo inteiro, né? A pandemia escancarou isso, né? Que nós somos capazes de fazer o impossível. Então, é isso, né? Que continuemos fazendo o impossível. Perfeito. O meu recado, né, para os professores da área de linguagem é: ninguém solta a mão de ninguém. Né? Também. A gente está junto nessa aí, a gente vai excelente. A gente vai conseguir aí, eu não diria superar, né, mas conseguir se encaixar, né, nessa reformulação. E falando também como técnico, né, da supervisão de currículo, dizer para vocês que a gente está se esforçando ao máximo para produzir o máximo de materiais possíveis para ajudar vocês aí, né, nas suas práticas pedagógicas. E quando a gente recebe, a gente fica super feliz. Pois é, então, de novo aqui dando um spoiler, né, em breve o caderno de orientação curricular, ele vai estar em mãos aí de vocês, e a gente está lá, organizou todos os conhecimentos, competências, habilidades. A gente trouxe para cada componente sugestões metodológicas, né, para ampliar ainda mais as possibilidades, né, para você trabalhar em sala de aula. Então a gente está fazendo o nosso possível, né, para tornar uma realidade esse novo ensino médio. Né? E eu acredito que a gente vai, aqui no Maranhão, conseguir fazer isso acontecer. E eu acho que nós já estamos conseguindo, na verdade. Com certeza. Né? E os maiores beneficiados disso tudo, né, são os nossos estudantes. Né? A gente espera que cada um deles eles consigam se enxergar nesse novo arranjo curricular, consigam elaborar seus projetos de vida. E quando eles tiverem alcançado esses projetos, né, que a gente possa sentir uma pitadinha de orgulho, né, de ter feito parte dessa caminhada, desse processo. É isso. Desde já, eu gostaria de agradecer a participação de todas e de todos os professores, né, nesse seminário da área de linguagens e suas tecnologias. As duas primeiras professoras da área de língua inglesa, a professora Cristiane e a professora Francisca, também deram contribuições muito boas. A participação de vocês também. Então, foi um momento muito importante da gente saber um pouco, né, como os professores especialistas da área de linguagens, eles estão enxergando, né, esse momento que estamos vivendo, da reformulação do ensino médio, né, como isso impacta, né, na nossa área de linguagens. E a gente espera que os professores que depois vão estar assistindo, né, essa gravação, eles consigam perceber também com a gente, né, o que é que está perpassando por todo esse momento na educação. Então, desde já agradeço, tá, a participação, e a gente encerra o nosso seminário de linguagens. Muito obrigada.